Bom, pessoal, nessa aula nós vamos apresentar a diferença entre DAO e Repository, que é o Design Patterns, que é o padrão de código que a gente viu na aula passada. Tá? Então vamos lá. Padrões de projeto, Design Patterns. Bom, isso aqui, esse tipo de conceito, ele é muito assim apresentado principalmente em disciplinas como engenharia de software, né, que se fala sobre padrões de projeto. Só que aqui a gente foge um pouco, a gente vai um pouco mais além, a gente mostra na prática como é que essas coisas funcionam, porque lá na teoria a coisa fica meio vaga, né? E aqui a gente mostra mais mão na massa. Então, no projeto que a gente está desenvolvendo, a gente está utilizando o padrão repository. E aí, nas próximas aulas vocês vão ver, assim, mais de perto isso. A gente vai usar isso na prática. Só que existe uma outra tecnologia como o DAO, que é o Data Access Object, que é uma outra maneira, é um outro padrão de design também utilizado. Tá? Então, nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre eles. Tá? É uma aula assim, um pouco teórica, mas ela é muito rica em conteúdo e o profissional de TI é muito importante a gente conhecer essa cultura, né? Essas alternativas de design que existem, porque a gente faz a coisa na prática e às vezes a gente nem sabe. Né? Porque muitas vezes, quando você define um padrão de código, não necessariamente você tem que dar um nome para ele ou você tem que seguir uma literatura. Eventualmente, você cria um padrão lá na sua empresa ou na sua prática, você como empreendedor, você cria o seu padrão de codificação, de documentação. Então, isso é padrão. Só que existem alguns padrões que são padrões formais, né? São coisas que estudiosos já apresentaram, já fizeram dissertação, já desenvolveram, apresentaram artigos falando sobre isso. E esse tipo de cultura é muito importante para a gente, né? É só também botar a mão no código. A gente tem que entender porque a gente cresce também. A qualidade do nosso código, ela fica melhor, né? Quando a gente começa a estudar esse tipo de conceito. Vamos lá, introdução. Todo software possui um ciclo de vida. Em determinado momento, alguma modificação vai acontecer, seja pela implementação de novas funcionalidades ou algum tipo de correção de erros, né, de bugs. Porém, a realização dessas mudanças sem um bom planejamento pode acarretar em problemas como códigos repetidos, classes altamente acopladas. A gente viu isso em uma aula anterior aí, quando a gente falou, né, sobre aqueles conceitos, né, de injeção de dependência. Códigos extensos com muitas responsabilidades, prejudicando assim a modelagem do sistema. Então, para a gente poder evitar e também solucionar esses problemas, é que surgiram os tais dos design patterns. Tá? Então, gente, o que eu estou falando aqui é uma coisa assim, teoricamente muito linda, né? Mas é claro que dentro da empresa, de repente, você tem uma realidade talvez um pouco diferente. De repente, você está num lugar onde o cara te fala que você tem que desenvolver um projeto para amanhã, entendeu? Então é muito difícil você seguir à risca todo, todo esse script, né? De um projeto ideal. É claro que na vida real a gente tem alguns problemas. Mas se a gente conseguir minimamente utilizar alguns desses padrões, isso vai ser muito saudável para a nossa aplicação e vai talvez economizar tempo e nos livrar de alguns problemas que possam ocorrer lá no futuro. Bom, a gente conhece agora, a gente fala sobre o DAO, que significa Data Access Object. O padrão DAO é um padrão de projeto que abstrai e encapsula os mecanismos de acesso a dados, onde você esconde os detalhes da execução da origem de dados. Então, a ideia do DAO, ela teoricamente deve seguir o padrão visão, modelo
controller. Como a gente vem já desenvolvendo nas nossas aplicações. Tá? Então, view, controle, a gente tem as regras de negócio e a gente tem lá o DAO. Já o repository é um pouco diferente. Aqui, os papéis eles são desenvolvidos de uma forma assim meio que manual, digamos assim. Tá? São coisas assim meio que artesanais. Você constrói os seus controles, toda a parte de acesso a dados, você utiliza algumas bibliotecas para isso, mas a construção dela é muito... existe muito verborrágico, né? Você escreve bastante, né? Você não tem algo assim que facilita o seu desenvolvimento. Já no repository é um pouco diferente. Esse padrão repositório, o repository pattern, é um dos padrões de projeto dos mais utilizados e conhecidos no processo de desenvolvimento de sistemas. Eu já comentei com vocês que nesse nosso curso a gente vai trabalhar com duas tecnologias que usam esse design patterns, o repository. Tanto aqui que a gente está vendo na prática o Spring utilizando o repositório, como a gente vai ver também quando a gente estudar o Node, que vai ser o nosso servidor, né? Uma alternativa de servidor, de aplicação servidora, de API, que a gente vai desenvolver. Muito embora o Spring que a gente está utilizando aqui, ele não é só utilizado para construção de API, a gente está fazendo tudo, é um sistema web mesmo, até a interface a gente está construindo aqui, usando o TimeLeaf. Né? Agora, eu poderia ter uma aplicação Spring que não tivesse, que sem interface, que tivesse só a parte de API, só retorno de dados, do tipo JSON, por exemplo. Né? Agora, a utilização do repositório contribui no isolamento da camada de acesso a dados, que é o que a gente chama de DAO, esse DAL, com a camada de negócio, mais conhecida como camada de domínio, que é o que a gente vê nessa figura embaixo aí, ó. O padrão de repositório, o padrão repository, o repository pattern, permite um encapsulamento da lógica de acesso a dados, impulsionando o uso de injeção de dependência, que a gente falou um pouquinho nas últimas aulas, proporcionando uma visão mais orientada a objetos das interações com a camada de acesso a dados, que é a DAO. Então, o que a gente vê é o seguinte, olha, nesse contexto aqui, as coisas ficam meio que encapsuladas. Como eu já comecei a mostrar para vocês um pouquinho, quando eu falei, por exemplo, daquele método Find All. Cara, a gente não conhece nada sobre isso, a gente não sabe como é que ele funciona internamente, tá? Qual a estrutura dele, mas o que a gente sabe é que ele nos retorna os dados. A gente passa para ele um domínio, que no caso é uma classe, que a gente tem uma classe de domínio, por exemplo, produto. Eu vou passar produto para ele. Ele, quando eu fizer um find all, ele vai me retornar todos os produtos que tem naquele domínio, ou seja, naquela que representa uma tabela lá no banco de dados. Então ele encapsulou todo aquele select que você faria lá dentro. Quando você usa um save, ele tem encapsulado toda aquela ideia de insert que você aprende lá no SQL. Essa é a ideia do repository, e a gente procurou aqui fazer assim, uma analogia entre o DAO, que é o Data Access Object, e o repository, ok? DAO e repositório foram criados para serem uma camada entre a aplicação e o banco de dados. Um destaque no padrão repositório é o tratamento das entidades, como coleções. Eu vou dar uma ênfase bem legal nisso aqui lá quando a gente começar a mostrar lá na parte prática, quando a gente começar a acessar as nossas tabelas. Esse conceito de coleção de dados, ele é muito utilizado. Tá? A gente pode pegar uma entidade e jogar para a memória,
fazer uma seleção de dados e jogar para a memória. A gente tem muito assim, facilidade, agilidade, celeridade no processamento quando a gente faz isso. Ao invés de ficar trabalhando só no disco. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho uma tabela de estilo de produto. Eu tenho na tabela lá, digamos, uns 10 registros. Eu pego aquilo tudo, jogo para a memória. Eu crio uma collection, uma coleção, uma lista, jogo naquela lista, trabalho com ela. Não preciso ficar toda hora lá no disco buscar os dados. Tá? E é esse padrão que a gente vai procurar utilizar. Tá? Sempre buscando melhorar as nossas práticas no nosso desenvolvimento de software. Ok?